Bom, vamos resolver o exercício 6 da lista 2 de modelagem, tá? Então temos um sistema de blocos com funções de transferência e temos que achar o modelo de integradores do sistema, né? Então, quando a gente tem funções de transferência, a gente tem que trabalhar com equações de estado na forma canônica controlável, tá? Para vocês lembrarem, né, a forma canônica controlável é essa forma matricial a partir de qualquer função de referência, né? Onde o numerador está escrito por b e o denominador está escrito por a, certo? Daí, o que acontece? O Vn vai depender da ordem do polinômio do denominador. Então, se aqui for terceira ordem, Bn vai ser B3. Né? Se fosse quinta ordem, Bn seria B5. Né? E assim por diante. Ok? Então, a forma de preencher a matriz, você coloca tantas variáveis quanto o grau do polinômio do denominador. Então, se fosse um polinômio de quinta ordem, eu teria que colocar 5 variáveis. Né? Se fosse terceira ordem, 3 variáveis. Primeira ordem, uma variável. E assim por diante. Tá? E a forma de preencher a matriz é relativamente simples. Né? A primeira coluna é tudo zero, exceto o último elemento que é menos a zero. Né? A segunda coluna começa com 1, tudo zero, exceto menos a 1. Né? A terceira coluna seria 0, 1, tudo zero, e o último elemento seria menos a 2. Né? E olhem aqui, aquele 1 vai se alocando no espaço, certo? Como se fosse uma diagonal de matriz de identidade. Né? Tá? Então, no final, na última coluna, aquele 1 vai se alocar em um espaço antes do último elemento, né? E a última linha você preenche com menos a 0, menos a 1, a 2, a 3, até menos a n, né? Que seriam os termos do denominador do polinômio, tá? E esse aqui seria o BU, certo? Esse aqui seria o B e esse seria o U. Então essa coluna sempre vai ser tudo zero, exceto o último elemento que vai ser 1, tá? Sempre assim. E o U vai ser a saída do sistema, tá? Desculpa, a entrada do sistema, a fonte do sistema, tá? Então se tem uma função, uma planta qualquer, g, né? Certo? A entrada vai ser o U, certo? E a saída y, né? Agora, se a entrada tiver outro nome, eu substituo aquela entrada pelo nome, certo? Por exemplo, se esse aqui fosse um sinal de erro, né? Esse aqui, a entrada seria um sinal de erro, tá? E se y fosse, por exemplo, na realimentação, o y, em vez de y, se chamaria realimentação, tá? Então depende da entrada e saída que você botar, tá? Ok, e para a saída, teríamos o y igual. Como preencho esse y? Esse y vai ser bn menos 1 menos bn vezes a n menos 1 vezes xn mais bn menos 2 menos bn vezes a n menos 2 vezes xn menos 1 mais etc, etc, até chegar a... Bom, B2 menos Bn vezes A2 vezes x2, x3, desculpa, mais B1 menos Bn
A1 vezes x2 mais b0 menos bn vezes a0 vezes x1 e finalmente suman o termo vn vezes u. Tá? Então essa forma de preencher a saída. Tá? Então, por exemplo, en un bloco diferente, por exemplo, el controlador, ¿no? Si tienes un controlador, normalmente no controlador entra o erro, ¿no? E sai o sinal de controle, né? O sinal de controle, né? Então, nesse caso, aquele U seria a entrada, seria o E, certo? E a saída, nesse caso, seria o sinal de saída, o C, certo? Então, isso seria C, ok? Então, você vai dando nomes a entrada e saída dependendo da entrada e saída do bloco, ok? Bom, então vamos implementar um modelo de integradores do sistema, né? Bom, então naquele sistema temos três funções de referência, né? Então aplicar a forma canônica para cada função de referência, tá? Então a primeira função de referência seria o controlador, né? O controlador, e o controlador tem entrada E e saída Y, né? Controlador. Então, entrada E e saída Y, certo? Bom, esse aqui posso representá-lo como uma função S mais A0, né? E o numerador, olha só, o sistema de primeira ordem, certo? Primeira ordem, então acima vai ter um B1, certo? Vezes S mais um B0, né? Sim. B1 S dividido por B0, né? Ou seja, comparando aqui, né? Essa função de transferência seria, na verdade, 3S, né? 3 por S mais 3 vezes 6 por 2, né? Seria 3S mais 18.6, né? Dividido por S mais 3.5, né? Luego aquí teríamos que B1 é igual a 3, né? B1 é igual a 3, B0 vai ser 18.6, né? E o A0 vai ser 3.5, né? Igual 3,5. Sim? Bom, como a função é de primeira ordem, certo? A variável seria x, né? Uma variável apenas, x1, né? Primeira ordem, uma variável, né? Então montaria a matriz apenas com um elemento, né? Vezes x1, certo? Mais 1 vezes o vector u. O vector u é entrada. A entrada, no nosso caso, seria E, certo? Então aqui seria entrada E. Sim. Entrada E. Certo? A forma canônica a gente apresenta com essa matriz. Mas se uma variável só, né? Ficaria como se fosse a última linha, só que com uma variável, né? Então ficaria x1 igual a menos a0 vezes x1 mais 1 vezes u, certo? No nosso caso seria 1 vezes e. Então aqui seria menos a0, né? Menos a0, ok?
menos A0, certo? E esse termo aqui seria x1 derivado, né? x1 derivado. Bom, então aqui temos que x1 derivado igual u a 0 vale 3.5, né? Menos 3.5 vezes x1 mais e, tá? E o e, olhando aqui, o e seria r menos f, né? O e seria r menos f, né? E igual r menos f, né? Bom, a equação de saída, né? A saída, no nosso caso, vai ser y, né? Vai ser essa saída aqui, certo? Y vai ser, olhando a nossa equação de saída, vai ser V0, né? Menos Bn a 0 vezes x1, né? Mais Bn vezes a entrada, né? Vezes a entrada. Nossa entrada U vai ser o E, certo? Aquele E seria nossa entrada U, né? Então, Bn vezes E, tá? Essa aqui é a entrada, né? Logo, Y vai ser B0 menos Bn vai ser, no nosso caso, B1, certo? Certo? Aquele n defino pela ordem. É primeira ordem, então vai ser B1. Se fosse segunda ordem, seria B2, né? Aquele Bn. Se fosse quinta ordem, aquele Bn seria B5, tá? E assim por diante. Vezes A0 vezes x1, né? Mais B1 vezes E, né? Vezes E. Logo, o y seria B0 é 18.6, né? Menos B1 é 3, né? 3 vezes A0, 3.5, né? Vezes x1 mais B1 é 3, né? 3 vezes E, né? Então, y é 8.1 vezes x1 mais 3 vezes E, sim? Então, da parte do controlador teríamos três equações, né? Três equações que seriam essas duas, certo? Essas duas, né? Aquele é para obter o E, né? Essas duas e temos essa daqui. Essas duas e essa aqui, né? Bom, essa aqui não é conveniente trabalhar porque tem derivada, né? A gente quer trabalhar com integradores, certo? Com integradores. Então a gente faz uma integral na esquerda e direita, certo? Fazemos uma integral nos dois lados, né? Esquerda e direita. Então daqui, aquela equação vai ficar integral de x1 de t, né? Igual integral de menos 3.5 x1 mais e de t, né? Sim. Logo, vamos ter que x1 é igual a integral de menos 3.5 x1 mais e dt. Tá?
Então, finalmente, do controlador, vamos ter três equações importantes, né? Que vão ser essa daqui, né? Essa daqui. Com essa obtemos o valor do erro, né? O valor de E. Depois temos essa daqui, certo? E depois temos essa daqui, né? Ok? Temos essas três equações que vamos utilizar más para frente, ¿no? ¿Tá? Entonces, esas son las tres primeras ecuaciones que vamos a utilizar para montar un diagrama de blocos con integradores, ¿tá? Bom, vamos trabalhar então com a planta, né? Olha só, a planta tem como entrada Y e como saída C, né? Então entrada e saída mudaram, tá? Entrada e saída mudaram. Olha só, essa função de referência equivale a essa função daqui, né? 0,4 vezes S mais 0,4 vezes 10, né? Daria 0,4S mais 4, né? Dividido pelo denominador, né? Então, como uma função de terceira ordem, né? O Vn vai ser V3, né? Então, a função vai ter V0, V1, V2, V3, né? Certo? Logo, aqui, podemos deduzir que V0 vai ser B0 vai ser 4, B1, vamos a hacer lo contrario, ¿no? B3 es 0, ¿no? B3 es 0, comparando esa función con esa función, ¿no? B2 va a ser 0, no tem termo nesse quadrado, ¿no? No tem termo nesse cubo também. O B1 vai ser 0,4, né? 0,4 e B0 finalmente, que seria o termo sin S, é 4, certo? Agora a 3 vai ser 2, né? A 2, desculpa, a 2, né? Igual 2, né? A 1 é 6 e a 0 é 7, né? Ok? Lembrem que se tivesse algum número multiplicando a derivada mais alta, tá? Vocês eliminam dividindo o polinômio pelo valor, né? Por exemplo, se aqui tivesse um 5S, aqui dividido por 5 numerador, dividido por 5 denominador. Então esse termo tem que estar sempre sozinho para montar a forma canônica, tá? Senão vai dar tudo errado, tá bom? Vai que cai uma função assim com um valor multiplicado pelo SQ na prova, né? Então tem que tomar cuidado. Tá. Bom, vamos montar então a matriz da forma canônica, né? A equação de estado da forma canônica. Olha só, a gente já utilizou a variável x1, né? Então temos que trabalhar com x2, x3, x4, x5, etc, etc, né? Bom, essa aqui é a função de terceira ordem, né? Então a gente trabalharia com três variáveis, né? X, X, X. Precisamos três variáveis, certo? A primeira teria que ser x2, a outra x3 e x4, né? Porque a primeira, o x1, utilizamos para o controlador, né? Para o controlador. Então, para a planta, vamos utilizar x2, x3, x4, né? O importante é que precisamos três variáveis porque é terceira ordem, né? Terceira ordem, tá?
Então precisamos desse vector, né? Esse vector. Esse vector aqui vai ser derivado, certo? A forma de equação de estado, sempre o vector x de derivado igual a alguma coisa vezes o vector x, né? Mais um vector vezes u, certo? Olha só, é vector vezes u, né? Então aqui aquele u substituímos pela entrada, tá? Olha só, entrar nesse caso é y, né? Pode produzir alguma confusão, né? Mas como está entrando y no bloco, tenho que botar y aqui, certo? Então a entrada do bloco é y, tá? E, bom, essa coluna é tudo zero, exceto o último elemento que é 1, certo? Então é relativamente fácil de preencher. Aqui, a última fila vai ser menos A0, né? Menos A1 e menos A2, certo? Sim. Tá aí. A primeira fila é tudo zero, né? 0, 0, né? A segunda fila sempre começa com 1, né? E o resto 0, exceto o último elemento, né? A coluna, desculpa, né? E a terceira coluna, o penúltimo elemento sempre vai ser 1, certo? E o resto 0, né? Como aparece aqui, né? Na última coluna, penúltimo elemento sempre é 1, né? Segunda coluna, primeiro elemento sempre é 1, tá? A primeira coluna é tudo 0, exceto o último elemento que é A0, menos A0, tá? Sim. Bom, substituindo valores, temos x2, x3, x4, derivado, 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 né? Igual 0, 1, 0, 0, 0, 1. Aqui o A0 é 7, A1 é 6, A2 é 2, né? Vezes x1, x2, x3 mais 0, 0, 1 multiplicado por a entrada. A entrada é y, sim? Ok? Então a primeira equação seria 0x1 mais x2 mais 0x3, né? Mais 0y. Então a primeira equação seria x2 derivado igual a... Tá errado, certo? Tá errado aqui. É x3, x4, x5, né? Bom. Nossa. Tô errando nem cavalo, cara. Muito chapado hoje. Tá. Então, esse aqui seria x2, né? Esse aqui seria x3 e esse x4. Tem que ser o mesmo vector sem derivar, né? Aqui seria x2, x3, x4, tá? Agora sim, x2 derivado então seria x3, né? Agora x3 derivado seria 0x2 mais 0x3 mais x4, né? Mais 0y, né? E o x4 derivado vai ser menos 7x2 menos 6x3 menos 2x4, né? Mais y, né? Menos 7x2 menos 6x3 menos 2x4, né? Mais y, ok? Então, olha só.
Essa função depende de x4, e x4 está aqui. Essa aqui depende de x3, x3 está aqui, né? Então a gente teria que desenvolver primeiro essa equação, depois o resto, né? Então, olha só, essa equação daqui, posso expressá-la como... Como posso expressá-la? Deixa eu ver. Bom, primeiro vamos copiar, né? Copiar e colar. Essa equação daqui, se eu integrar na esquerda e na direita, né? Se eu integrar nos dois lados, integral feia, né? Aí vamos chegar a que x4 vai ser a integral de menos 7x2 menos 6x3 menos 2x4 mais y dt, certo? Agora, como temos x4, podemos obter x3, né? x3, se eu integrar nos dois lados, vou obter x3 igual integral de x4, né? dt, certo? Então, essa equação daqui, vou copiá-la e colocá-la aqui, né? Então, aqui x3 igual integral de x4, né? dt. Bom, essa outra equação daqui, a primeira equação, né? Se eu integrar na esquerda e na direita, vamos ter que x2 vai ser integral de x3, né? Então, essa função daqui, vou copiar e colar aqui embaixo, certo? Então, x3, x2 vai ser integral de x3 dt, né? Tá? Essa ordem que queremos implementar o modelo com integradores, né? E a saída. A saída do bloco vai ser C, certo? Então a saída vai ser C, né? C igual o quê? Bom, essa seria a saída de terceira ordem, né? Seria isso aqui, né? Saída de terceira ordem, né? É isso aí, né? Só que esse vector vai ser x2, esse aqui vai ser x3 e esse aqui vai ser x4, né? Sim. Então esse vector é x2, esse aqui é x3 e esse aqui é x4, né? E o Bn vai ser B3, né? Aquele Bn vai ser B3, né? Tá? Então, saída C vai ser o quê? Vamos copiar esse valor de A e B, né? C. Bom, o C seria B2, B2 é 0, né? Menos Bn é 0, né? B3 é 0, né? X4, né? Esse aqui é 0, né? Esse aqui é 0, né? Mais B1 vai ser 0,4. B3 é 0, então vai embora, né? Aqui o Bn é 0, né? E aqui o Bn é 0, né? Aqui B1 é 0,4, né?
menos 0, né? Vezes x3, né? Mais b0 é 4 menos 0, né? x2 mais 0, né? Ou seja, o c vai ser 0,4x3 mais 4x4, né? x2, desculpa, tá? Então, gente, da parte da planta, temos definidas 4 equações, né? Que seriam essas 3 aqui, certo? Essas 3 equações aqui, mais a equação de saída, né? Essa aqui, tá? Ok? Ok. Então, essas seriam as equações da planta, tá? Então, temos equações do controlador, temos equações da planta, né? Agora faltaria o sensor, né? Sensor. Olha só, no sensor é uma regulamentação, certo? Onde o sinal entra por aqui e sai por aqui, certo? Entra pela direita e sai pela esquerda, né? Então, o sensor, a entrada seria o C e a saída seria o F, né? Tá? Então, a entrada U vai ser o C, certo? E a saída vai ser o F, tá? Então, entrada é C e saída é F, tá? Aqui na função de referência posso compará-la com essa forma, né, de função de referência, né, onde tem S mais A0 e o numeral seria V1S mais V0S, né? V1 porque é primeira ordem, certo? Ok? Então, nesse caso, V1 seria 0, né? V0 seria 0,2, né? Não tem termo nesse no numerador, né? No nosso caso, o Bn seria V1, certo? Bn seria V1, né? Para aquela expressão daqui onde tem Bn, certo? Aquele Bn seria V1, né? E o A0 seria 25, né? 25, tá? Observen que a maioria dos sensores são proyectados para serem de primeira ordem, né? Por exemplo, giroscópios, inclinómetros, né? Tá. E o polo são valores entre 5 e 30, né? Mais ou menos 5, 40, 50 no máximo, né? São valores baixos, né? Tá. Então, podem encontrar sensores com polo em 2, 5, 10, 15, 20, até uns 45, 50, tá? Ok, normalmente são de primeira ordem e de altíssima impedância de entrada, ou seja, eles são proyectados para não terem retroação, tá? Bom, então, vamos montar a forma canônica. A forma canônica vai ser uma variável de estado só, né? Uma variável de estado só igual um termo da matriz A vezes o valor de x, né? Derivado, mais esse termo seria 1, certo? Que vem aquele 1 vem desse vector, né? Todo zero exceto o último elemento. Nesse caso, nosso último elemento seria o x, né? Ok? E esse termo aqui seria a matriz A, né? Então, nesse caso, esse espaço aqui seria o A0, né? Menos A0, né? Menos A0. Ok? Menos A0. Mais 1 vezes a entrada, né? A entrada vai ser C, certo? Está entrando C no sistema. Entrada C. Sim? Agora vamos ver a variável x. Olha só.
a gente utilizou x1, x2, x3, x4. A próxima variável teria que ser x5, né? Então teríamos x5 derivado igual menos a 0 x5 mais c, né? Ou seja, x5 derivado vai ser igual a menos 25 vezes x5 mais c, certo? Agora, se integrar na esquerda e direita, vamos ter que x5 igual integral de menos 25 x5 mais c dt. Ok? Agora a saída. A saída vai ser f, certo? A saída do bloco é f, né? É f, né? E aquela saída vai ser b0 menos bn vezes a0 vezes x5, né? Mais bn vezes a entrada, certo? Vezes u entrada. A entrada vai ser c, certo? Bom, un bn nesse caso seria 1, certo? Porque é primeira ordem, né? Então seria b0 menos b1 vezes a0, né? x5 mais b1 vezes c, né? Logo, a variável f vai ser, então, b0 é 0,2, certo? 0,2. b1 é 0, né? Então esse termo aqui b1, né, é 0. Então esse termo aqui é nulo, né? E esse termo aqui é nulo. Porque aquele b1 é 0, né? Então vai ficar simplesmente 0,2 vezes x5, né? Vezes x5, tá? Então, equações do sensor vão ser esse daqui, né? Essa equação daqui. Opa! Por que integral? Porque a gente está fazendo modelo com integradores, né? Lembra que a gente tem que tentar sempre evitar as derivadas, tá? Porque na hora de implementar por software, as derivadas sempre dão problema. A veces dá matrizes que não fecham, né? Ou às vezes aparecem divisores por zero, né? Então sempre dá algum problema no software. Então vamos tentar sempre evitá-la. Bom, tem vezes que não tem como evitá-las, né? Tá. Ok, então essas seriam equações do sensor. Então vou juntar as equações do controlador, da planta e do sensor, né? E aí montamos um modelo com integradores, tá? Então juntamos as equações são equações do controlador, equações da planta e equações do sensor, né? E aqui seria um ciclo, né? Mas bom, vamos montar um modelo com integradores, tá? Olha só, para montar um modelo é conveniente trabalhar primeiro com os integradores, né? No sentido que, bom, aqui tem 3 integradores consecutivos, certo? Mas aqui preciso de C, né? Bom, vamos ir fazendo melhor. Então, olha só, temos a primeira equação seria
é igual a R menos F, né? Então, temos a referência entrando, né? Referência entrando. Aqui temos F, né? Desculpa. Referência entrando. Né? Tem R menos F. E aqui teremos o E, certo? Então, essa primeira equação, esse sumador, né? Segunda equação, temos a referência, temos o sinal de erro entrando, certo? E somando com menos 3.5x1, né? Menos 3.5x1, né? Negativo, certo? E aqui temos um integrador, né? Estamos integrando esse sinal, né? Bom, aquele integrador seria 1 dividido por esse, né? Aquele integrador, né? A integral, um bloco integral equivale a 1 dividido por esse, né? Tá. Bom, aqui a saída vai ser x1, certo? x1. Então aqui retorna 3.5 vezes x1. Então aqui tem que multiplicar por 3.5, né? 3.5. Ok, o y seria 8x1 mais 3e, né? Então seria aqui 8x1, né? 8. Aqui então vou ter 8x1, certo? 8x1, né? E mais E3, né? 3 vezes E3. O E está aqui, certo? Então aqui multiplico por 3, né? Então, olha só. 3E mais 8x1 vai ser y, certo? Vai ser y, ok? Então aqui temos essa equação e temos essa equação, né? Próxima equação, entra y, né? Entra y e entra esses aqui, né? Então, essa equação daqui, né? Entra y mais esses outros sinais daqui, né? Esse 7x2, 6x3 e 2x4, né? Mas bom, vou incluí-lo depois, tá? Bom, a soma de todos os sinais são integradas, certo? Então, esses sinais são todos integrados, né? São todos integrados, né? E vai resultar em x4, né? Resulta em x4. Sim? Bom, então aqui no somador entraria 2x4, né? x4 está aqui, então teria aqui 2. E aqui vai subtraindo, né? Então aqui tem menos 2x4, né? Faltaria esses dois termos aqui, né? Esse aqui seria menos... Bom, esse aqui seria menos 6x3, né? E esse aqui seria menos 6x3, né? E esse aqui seria
7x2, né? Menos 7x2, então estaria subtraindo, sim? Bom, vamos lá. Temos que x3 é integral de x4, né? x4 está aqui, certo? Então, se eu integrar o sinal, 1 sobre S, vou obter x3, né? x3. Aqui, se eu multiplicar o x3 por 6, né? Vou obter o sinal 6x3, né? Agora, se eu integrar o sinal x3, vou obter o x4, né? x4. x2, desculpa. Né? Vou verificar. x2 é integral de x3, né? x2 é integral de x3, né? Então aqui multiplico x2 vezes 7, né? E vou ter o sinal 7x2, né? E aqui entra negativo, sim? Ok. Que outra equação temos? Temos a saída C igual 0,4x3 mais 4x2, né? Então, olha só. Aqui temos x3, né? x3 multiplicamos por 0,4, né? E aqui temos x2 multiplicamos por 4, né? Então, 0,4x3 mais 4x2 vai ser C, né? Tá? Então, 0,4x3 mais 4x2 vai resultar em C, certo? Ok? Vai resultar em C, tá? Bom, agora temos x5, que é integral de 25x5 mais c, né? Então, olha só, está entrando c e está entrando menos 25x5, né? Então, aqui entra c, né? Entra no sumador. Aqui entra somando, né? Então, se aplicar a integral, 1 sobre S, vou obter x5, né? x5. Sim. x5. Então, o sumador entra C e entra menos 25x5, né? Aqui entra menos 25 vezes x5, né? X5 vezes x5. X5 está aqui, né? Então aqui multiplica por 25, né? Ok. E depois temos que F é 0,2x5, né? Então, aqui, se pegar o x5 e multiplicar por 0,2, vamos obter o F, né? F, certo? F, sim.
e daqui retorna, né? Aqui retorna para cá, né? Retorna para cá. Certo? Ok, vou tentar comprimir o gráfico, né? Para que dê para ver. Tá, aí dá para ver completo, né? Certo? Então, esse aí seria o modelo de integradores, né? Modelo de integrador do sistema, né? Então, importante, o que podemos destacar daqui? A gente tem acesso à variável y, né? Acesso à variável y, acesso à variável c, acesso à variável f e acesso à variável e, né? Ok? Ok. Bom, agora o problema 6 também pede para obter um algoritmo, né? Obter um algoritmo para simular o sistema, né? A partir do modelo de integradores, né? Desse modelo aqui, habilitando a visualização desses sinais, né? Ok? Ok. Bom, esse método serve para substituir o MATLAB, né? Para substituir a variável step, né? O comando step. Lembra que o comando step mostra a resposta de grau do sistema, né? Para qualquer função de referência. Mas o que acontece se entrar no for um degrau? Fosse uma rampa ou uma parábola ou um sinal aleatório, né? Isso é difícil de obter, né? Então, com esse método, a gente pode voltar a entrar que quiser. Degrau, parábola, rampa, qualquer curva ou curva aleatória, né? Tá? E essa é a vantagem de utilizar esse método, tá? A gente pode aplicar qualquer entrada e ter acesso às variáveis, tá bom? Bom, vamos desenvolver então um algoritmo para simular, né? Vocês podem implementar no MATLAB se quiser, né? Ou no Arduino, ok? Bom, vamos trabalhar com essas equações aqui para fazer o algoritmo, né? Então vamos lá. Essas equações têm que funcionar dentro
de um ciclo, né? Então a gente pode criar um ciclo for ou um ciclo while, né? Ah, bom, temos um ciclo, né? Um ciclo qualquer, pode ser while ou for, né? Um ciclo, né? Naquele ciclo, tem que vir o quê? Tenho que declarar o E igual R menos F, né? Depois a gente faz a função que vamos integrar, certo? Vamos integrar essa função daqui, tá? Essa função daqui vamos chamar F1, tá? Essa função daqui vamos chamar... Opa! Essa função aqui vamos chamar F1, tá? F1, tá? Então aqui no nosso código, o F1 seria F1 igual... Vamos utilizar letra mais grande, né? Tá, então aqui declaramos um ciclo, né? Declaramos um ciclo, né? Então dentro do ciclo vamos ter o quê? Vamos ter F igual E igual R menos F, né? R menos F, certo? Depois esse termo que vamos integrar chamamos F1, tá? F1. Logo, é uma variável auxiliar, certo? Uma variável auxiliar. F1 então vai ser menos 3.5 vezes x1, né? Mais E, certo? Sim. Ok? Agora integramos, tá? Então x1 vai ser a função... como a gente chama? Função inteira, né? É aquela função inteira que a gente criou para trabalhar nossos exemplos, né? Tá? Essa função inteira.m, tá? Então vamos chamar essa função inteira. Aquela inteira podem habilitarlo no Arduino também, tá? Ou qualquer plataforma, né? Podem implementar em Java, em Python, qualquer coisa, né? Então seria inteira de quem? A primeira variável seria o acumulador, né? Seria o termo que suma os termos parciais da integral, né? Então vamos chamar x1 0, né? Seria a variável auxiliar, o acumulador da integral de x1, tá? Vamos integrar qual variável? Vamos integrar esse termo aqui. Esse termo aqui é f1, né? Então vamos integrar f1, certo? E o intervalo de integração é h, certo? E depois a gente atualiza o acumulador, certo? O acumulador é x1 0 igual x1, certo? Ok? Então com isso a gente faz integral, né? x1, tá? Agora a saída y vai ser
8.1 vezes x1, né? Mais 3 por n, 3 por e, certo? Agora o x4. Para obter o x4, temos que integrar esse termo aqui, certo? Esse termo aqui vamos chamarlo f2, tá? Uma variável auxiliar, tá? Variável f2, ok? Então, F2 vai ser menos 7x2, né? Menos 7x2 menos 6x3 menos 6x3, né? Menos 2x4, né? Menos 2x4, né? Mais y, né? Mais y, certo? Agora integramos esse f2, né? Então esse integral vai ser x4 igual ao integral de f2, né? Então x4 é igual a integra, né? Integra. Temos que criar um acumulador da integral x4, né? Aquele acumulador vamos chamar x40, né? O valor inicial, né? O valor inicial das equações diferenciais, né? São simplesmente o valor acumulado das integrais, né? Ao resolver a equação diferencial, tá? x4, vamos integrar a variável f2, certo? Que é essa expressão daqui, né? f2, né? Com intervalo de integração, ou tempo de integração h, certo? Agora atualizamos x4, né? x4, 0 igual a x4, certo? Agora, integramos x4, agora integramos, achamos x4, falta achar x3, né? x3, então, é integral, né? É a integral de x3 é integral de x4, né? Então, primeiro precisamos criar um acumulador, né? Um acumulador x30, né? E vamos integrar qual variável? A variável x4, né? x4, né? Com intervalo de integração h, né? Então, x30 igual x3, né? Ok. Agora, x2 é integral de 3, né? Então, x2 é integral de 3, né? Integra. Crio a variável auxiliar x20, que seria o acumulador, né? Acumulador. Integro a variável x3, né? Integro x3 com intervalo h, né? E actualizo a variável acumuladora, né? x20 igual a x2, né? Certo? Então, a saída C vai ser 0,4 vezes x3 mais 4 vezes x2, né? Sim. Agora x5. Bom, preciso integrar essa função daqui, certo? Essa função vamos chamá-la f3, tá? f3, ok?
Então, X5, bom, primeiro F3, né? F3 vai ser menos 25 vezes X5, né? Mais a variável C, né? Agora X5 vai ser a integral, né? Da função F3, né? Mas primeiro crio uma variável auxiliar x50, né? Integro F3, né? Com intervalo H, né? Intervalo H. Agora actualizo a variável x5, né? x50 igual x5, né? Ok. Finalmente chegamos à função ao sinal F, né? F maiúscula, né? Aquela seria 0,2 vezes x5, tá? E daí fecha o ciclo, né? Daí fecha o ciclo. O seu ciclo seria tudo isso aqui, né? Ok? Obviamente aqui no início tem que declarar variáveis, né? Declarar e iniciar variáveis, né? Declarar e iniciar variáveis e vectores, né? Certo? Bom, a gente já fez exemplo desse tipo, né? Com os modelos integradores da primeira parte da disciplina, né? Bom, e aqui, depois do ciclo, né? Terminamos o ciclo. Aquele ciclo pode ser um ciclo for, um ciclo while, ou qualquer ciclo que quiser, né? Então aqui o que queremos é disponibilizar a saída, né? Então deveríamos poder graficar o sinal E, né? Graficar o sinal Y, né? Graficar o sinal C, né? E deveríamos também poder graficar F, né? Tá bom? Então esse seria o algoritmo da implementação do modelo, tá? Com integradores, ok? Então, pessoal, fica como tarefa, né? Tarefa implementar o algoritmo no MATLAB, tá? Ok? Isso você entrega no dia 22 de junho, tá? Certo? Dia 22 de junho, ok? Entrega 22 de junho, né? E seria em dupla, né? Tá bom? Então essa seria a próxima tarefa de modelagem, certo? Então seria isso, pessoal. Depois no próximo vídeo eu posto o exercício 7 da lista, certo? Então seria isso. Até mais. Abraço.